Você já recebeu um número desconhecido no seu celular? Bom, acho que todo mundo. Uma ligação por engano. Mas se você recebesse uma agora, nesse momento, e quando atendesse, você ouviria a si mesmo gritando e falando as suas últimas palavras. E ainda mais, quando você checasse a data da ligação, não é hoje, foi feita daqui 2 dias. Como se algo tivesse te mostrando quando e o que você vai dizer no seu último momento. Hoje eu vou mostrar a vocês como derrotar uma chamada perdida. E aí galera, beleza? Eu me chamo Brian e bem-vindo ao canal Você Não Sobreviveria. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço a você que está me assistindo que vá até o canal do meu irmão, Derrotando Pesadelos. Ele também faz como derrotar. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e também o primeiro comentário fixado. Então vão lá, dá aquela moral pra ele, beleza? Agora nesse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva se é novo por aqui e se puder, assiste o vídeo até o final. Agora, bora pro vídeo. O filme começa com um incêndio acontecendo num asilo. Depois vai para uma mulher chamada Sheila que está estudando para passar numa prova na faculdade. Ela observa que o gato dela está perto da água e de repente o gato some. Então ela chega bem perto da água para ver se o gato tá ali no fundo se afogando e de repente sai uma mão misteriosa e puxa ela para dentro. E o celular dela sozinho começa a ver na agenda telefônica dela uma próxima pessoa. Depois vai para uma festa que está acontecendo na casa de uma mulher chamada Beth. Então uma moça chamada Lynn, ela chega na festa e ela é amiga da Beth. Lynn também era muito amiga da Sheila, mas a sua amiga acabou falecendo. Depois de uma conversa, o celular da Lynn começa a tocar. Então a Lynn ela atende a ligação e percebe que é ela mesma falando no celular. Também percebe que a ligação está sendo feita daqui 2 dias. Depois mostra um necrotério e lá tá um cara chamado Jack que é um detetive da polícia e infelizmente a sua irmã faleceu de uma forma bem misteriosa. No outro dia, a Lynn, que está na faculdade no horário de aula, ela começa a ver coisas bizarras e sem sentido. No mesmo dia de noite, quando a Lynn estava voltando para sua casa, essas ilusões, essas manifestações começaram a ficar cada vez pior e isso fez ela ficar ainda mais com medo e aterrorizada. A situação já estava tão fora do controle que a Lynn não estava nem mais sabendo o que era real e o que não era, fazendo ela cair no trilho do trem e o trem veio e acabou com a vida dela. E o fato curioso de tudo isso é que quando ela estava aterrorizada, ela estava conversando com a Beth e justamente quando ela caiu no trilho do trem, ela tinha dado as suas últimas palavras exatamente quando ela recebeu aquela ligação que ela ouviu a si mesmo. E com isso chegamos na nossa primeira dica, que é número desconhecido. Olha pessoal, todo mundo já recebeu uma ligação por engano. Realmente isso é fato. Mas assim, no meu ponto de vista, ela recebeu uma ligação de uma pessoa que já morreu. Isso não faz sentido, cara. Eu acharia isso muito estranho se eu tivesse na situação dela, porque quando a Lynn, ela recebeu a ligação, que ela escutou a sua própria voz, dando basicamente as suas últimas palavras, ela recebeu essa ligação da Sheila, mas a Sheila, ela já tinha morrido. Além de ser bizarro, poderia ser sim um trote. Eu não atenderia um número como esse. Agora, se isso ia evitar a morte da Lynn, eu não sei. Mas que poderia funcionar, talvez sim. Depois de alguns dias, uma mulher chamada Taylor, ela fala dessa possível maldição que quando a pessoa recebe a ligação. Isso acaba incomodando o Brian, que era o atual namorado da Lynn e o ex da Taylor. E diz pra ela parar com esses assuntos que já tá ficando ridículo. Então Brian começa a ver algumas coisas estranhas. Então ele sai de lá assustado e vai até um local. E a Beth, ela vai atrás dele para saber o que está acontecendo. E ele diz a ela que depois que a Lynn morreu, ele também recebeu a ligação. Então a Beth escuta a mensagem que ele recebeu e as coisas começaram ainda a ficar mais bizarras e ele começa a ficar muito assustado. Ele tá querendo ir embora, mas ele volta até a Beth porque ele tava esquecendo o celular. E quando uma explosão acontece numa construção que tava ali ao redor e um ferro vem e acaba com ele. Então antes disso acontecer, ele falou as mesmas palavras que ele tinha dito na gravação. Próxima dica: se prepara.
Pessoal, se a gente for analisar tanto a morte da Lynn e a morte do Brian agora, tanto um tanto o outro recebeu a ligação, certo? E na ligação você escuta os seus últimos momentos ou as suas últimas palavras. Sabendo disso, você não poderia se preparar ou talvez ter alguma noção do que poderia acontecer contra você? Porque quando a pessoa recebe a ligação, a data está adiantada, não é? Então, você não poderia se preparar até esse dia, ficando em casa ou realmente indo por um lugar que você poderia considerar seguro para ficar a salvo? Seria uma boa escolha fazer isso para evitar que o pior aconteça contra você. No outro dia, a Beth está na delegacia para dar o depoimento dela, mas ninguém acredita nessa tal maldição. Porém, o policial Jack, ele acredita de fato nessa história da Beth, porque a irmã dele morreu de uma forma bem semelhante. Então o detetive, ele diz a ela que se ela descobrir alguma coisa, que entre em contato com ele. Beth, em sua casa à noite, se encontra com a Taylor, e ela está muito assustada, porque depois que o Brian morreu, ele ligou para ela, e já sabe o que acontece. No dia seguinte, todos da faculdade sabem que a Taylor recebeu a ligação do Brian, e com isso ela está amaldiçoada agora, e todo mundo está querendo tirar o seu número da agenda telefônica da Taylor. E de fato, isso é muito interessante porque essa seria a próxima dica que você deveria seguir. O próprio filme conseguiu encontrar uma solução que poderia talvez deter essa maldição. Isso tem bastante lógica, até porque quando a pessoa morre, ela liga para uma outra pessoa passando a maldição. Mas se a pessoa não estiver na agenda telefônica dessa pessoa que morreu, como é que a maldição vai fazer para passar? Não vai ter como, né? E realmente as outras pessoas estavam fazendo isso, só que isso acabou incomodando a Beth. Então ela e a Taylor vão embora ignorando essas pessoas. Voltando para casa, a Taylor e a Beth, elas se encontram com um cara chamado Ted, que é dono de um programa. E ele quer fazer um programa especial abordando essa história da Taylor sobre essa possível maldição. E é claro que a Beth acha isso um absurdo e fala pra Taylor ignorar esse cara. Uma coisa interessante sobre o programa dele é que ele faria uma espécie de exorcismo para tirar essa maldição que agora está nela. No outro dia, o detetive Jack, ele vai até a casa da Beth para ver se ela descobriu alguma coisa. E não apenas isso, mas ele diz a Beth que sua irmã que morreu era psicóloga. E ele diz que ela morreu depois que a sua irmã começou a fazer algumas consultas com uma mulher chamada Mary Taylor. Então os dois vão até um asilo onde essa Mary Taylor estava. Chegando lá, eles não encontram a Mary Taylor. Porém, eles encontram uma foto dela com duas garotas. E realmente são as filhas de Mary Taylor. Então, agora o objetivo é encontrar essas filhas e tentar achar sua mãe. Depois descobrimos que a Taylor, ela aceitou participar do programa do Ted. E já é o dia e já tá quase chegando a hora quando ela recebeu a ligação. Ou seja, a sua hora tá chegando. Então começa o programa e não demora muito para as coisas começarem a ficarem bizarras. Então a Beth e o Jack, eles vão até o programa, mas já é tarde demais. A Taylor, ela morre e o seu celular começa a fazer uma chamada para a Beth. Quebre a tempo. Olha, não é possível que eu fui o único que pensei nisso. Cara, o celular da Taylor está ligando para a da Beth depois que ela já morreu. É óbvio que é para passar a maldição. Em vez dos caras ficarem olhando, por que eles não aproveitam e quebram a tempo esse celular da Taylor para não conseguir passar a maldição mais para ninguém? Não, o que eles fazem? Ah, tá ligando para mim. Ah, legal, deixa eu atender aqui. E é óbvio que a maldição passa para a Beth. Depois de muita investigação, o detetive descobre que a Mary Taylor, ela morreu no incêndio lá do começo do vídeo. Então os dois, eles vão se separar. O detetive, ele vai atrás das filhas de Mary Linton e a Beth vai até o local onde ocorreu o incêndio, para tentar descobrir se lá onde ocorreu o incêndio ainda está o corpo de Mary Linton. E a Beth chegando lá, é lógico que daria ruim, ainda mais ela que está marcada para morrer. E ela consegue encontrar o corpo de Mary Linton e o fantasma também, e pede desculpa por tudo que está acontecendo. E descobrimos que, na verdade, quem está causando toda essa maldição não é a Mary Linton, na verdade é sua filha, Ellen Linton, que morreu de asma porque a sua mãe deixou ela de castigo. Mas por que ela deixou ela de castigo? Porque ela ficava torturando a própria irmã. É, pesado, né? E na morte se transformou em um espírito maligno. Então, desta vez, a própria Ellen Linton veio pessoalmente acabar com a Beth. Então o fantasma de sua mãe aparece e impede a Ellen matar a Beth.
eu acho que a Mary também poderia ter salvado as outras pessoas, né? Só acho mesmo. E assim acaba o filme. Eu agradeço muito pela sua audiência. Se é novo por aqui, se inscreva e deixa o like para ajudar. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.